Neste momento, tem início o rito da ordenação presbiteral. O candidato diácono Daniel, candidato à ordem do presbiterado, é apresentado ao nosso bispo Dom Milton, que o confirmará para o serviço da igreja como presbítero. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, diácono Daniel de Deus Canevarolo. Presidente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero esse nosso irmão, diácono Daniel de Deus Canevarolo. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que ele foi considerado digno. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Vamos acolher o diácono, o candidato ao presbiterado. Meu querido irmão Daniel, eu posso imaginar a sua emoção hoje ao receber o ministério do presbiterado, cercado pelos seus pais, seu Antônio, Dona Maria Francisca, da sua irmã, dos seus familiares, tios, primos, cercado pela comunidade que o viu crescer. Esta comunidade que um dia você se integrou e aonde você foi amadurecendo a sua vocação, foi discernindo o chamado de Deus. Certamente a presença do Padre Ivanaldo é uma presença hoje importante. Ele que o enviou ao seminário, ele que o acompanhou por diversos anos e tem acompanhado até agora. Portanto, um dia em que certamente tudo isso aflora no coração, acompanhado pelos responsáveis da formação, Padre Leonel, Padre Ronaldo, pelos seus colegas no seminário, que percorreram grande parte desse caminho juntamente com você. Aqui presentes padres com que você teve a oportunidade de conviver, de conhecer nesses anos todos, de maneira particular na nossa diocese. Eu posso então imaginar os sentimentos que lhe invadem o coração nesta noite. Porque eu posso dizer que para nós, a noite da nossa ordenação, o dia da nossa ordenação presbiteral, é o dia mais marcante da nossa vida. Se eu tivesse que dizer qual foi o dia mais importante na minha vida, eu diria que foi o dia em que, pela imposição das mãos, eu recebi a graça de ser presbítero. E exerci o presbiterado por 23 anos na minha vida. Portanto, esta noite é uma noite é uma noite memorável, que jamais se apaga,
que certamente jamais se apagará do seu coração. É uma noite para se viver intensamente. É uma noite para você dar vazão à alegria. Porque esta noite torna-se público diante da igreja que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para exercer esse ministério em nome dele, no seio da sua igreja e no meio do mundo. Que você hoje possa saborear a alegria do chamado, de ter sido escolhido para esta missão. Você assumiu como lema do seu presbiterado esse texto da carta aos Hebreus, quando o autor da carta nos fala da atitude de Cristo. Ele que é o sacerdote por excelência, mas não aos moldes do sacerdócio levítico, do sacerdócio antigo, que oferecia diariamente sacrifícios, holocaustos, cordeiros. Jesus sequer pertencia à família de Levi. Humanamente dizendo, Jesus não poderia se classificar como sacerdote do Antigo Testamento. Jesus é o sacerdote por excelência. Ele não oferece sacrifícios, mas ele oferece a si mesmo. Eu vim para fazer a tua vontade. E hoje você assume estas palavras como o lema da sua vida presbiteral. A gente, quando é jovem, Daniel, a gente não imagina o peso das palavras. Eu imagino que você, embora sabendo do significado dessas palavras, certamente aos poucos vai se dando conta de que aquilo que você assume como lema da sua vida presbiteral é um ato que exige extrema coragem. Quando nós dizemos, eu venho para fazer a tua vontade, nós estamos declarando que nós renunciamos à nossa própria vontade. Que nós perdemos, ou melhor, renunciamos à nossa vontade própria para fazer a vontade de um outro. E isto, você certamente já se deu conta, mas à medida que você for amadurecendo no presbitério, você vai se dando conta do quanto isso é exigente. Renunciar à própria vontade para fazer a vontade de um outro, no caso, a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo para um presbítero, para aqueles que são revestidos de um ministério na vida da igreja? A vontade de Cristo se resume a esta expressão: apacenta as minhas ovelhas. A gente pode imaginar aquela cena, quando Jesus, depois de cear com os apóstolos, olha para Pedro e diz a Pedro: tu me amas. E é bonito o relato, porque no original há uma diferença nos verbos. Quando Jesus pergunta a Pedro se tu me amas, ele usa o verbo agapó, o amor que leva a dar a vida. E Pedro, porque tem consciência da sua fraqueza, responde com o verbo filia: Senhor, eu gosto de ti. Pedro não se atreveu a dizer a Jesus, eu te amo, não se serviu do verbo agapó. Ele sabia que o seu amor era muito menor do que o amor que Deus tinha por ele.
Ele sabia das suas fraquezas e das suas limitações. Por isso, quando ele responde a Jesus, a sua resposta é cheia de humildade. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti. E a sinceridade de Pedro foi tão bonita, que na terceira vez que Jesus interroga Pedro, Jesus não se serve mais do verbo agapó. Jesus se serve do verbo usado por Pedro. Pedro, você gosta de mim? Sim, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de você. Fazer a vontade do Mestre é apacentar humildemente o seu rebanho. São Pedro, na sua carta, diz aos presbíteros que cabe a eles cuidar do rebanho de Deus, não por coação, mas de livre vontade, não movidos por uma torpe ganância, não movidos pelo desejo de lucrar às custas do rebanho, não como dominadores do rebanho, mas como modelos do rebanho. É esta a proposta que Jesus hoje lhe faz. Posso dizer a você que essas palavras que você escolhe são extremamente exigentes, exigem uma renúncia, exigem uma entrega, mas essas palavras contêm em si o segredo da alegria, o segredo da felicidade. Quando nós somos capazes de deixar de lado a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, a nossa alegria é completa, a nossa alegria é plena. Então hoje eu quero desejar a você isto, que você não tenha medo de deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade de Cristo, por mais difícil que ela possa parecer, porque aí está a nossa alegria. Aí você encontrará no ministério a fonte de felicidade que Ele é.